Meus irmãos, a paz de Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal Fala Denão e à página Denis Pereira. Eu sou o Denis Pereira, mais conhecido como Denão, atuando há mais de 20 anos com jovens e adolescentes, pregando a palavra de Deus, lecionando na escola dominical, dando palestras. Este canal, inclusive, ele está recheado de vídeos sobre o universo jovem e adolescente, relacionamentos, sexualidade, perguntas e respostas. São mais de 100 vídeos. Peço a você, se não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal e participe, mandando perguntas que nós podemos transformar em vídeos. A tua questão, a tua dúvida ou a dúvida de alguém que está com você, dos jovens que você lidera, dos adolescentes que você lidera, ela com certeza é a dúvida de muita gente. Então você nos ajuda participando, compartilhando, fazendo a sua pergunta. Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição dos nossos vídeos. Facebook, Twitter, Instagram, tá certo? Entra, compartilhe, faça sua pergunta, faça o seu comentário. Aqui também está o meu WhatsApp, você pode falar diretamente comigo. E na descrição dos vídeos eu estou deixando o link de um grupo específico para professores da EBD, classe de jovens e de adolescentes. Então você clica no link e automaticamente você é direcionado para este grupo onde nós conversamos, trocamos ideia, trocamos material. Quero dar as boas-vindas aos professores que estão nesse grupo e que vão dar a primeira aula no próximo domingo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Parabéns por aceitarem o desafio desse brilhante ministério. Parabéns a todos que estão nesse ministério já há algum tempo. Esses vídeos são para lhe ajudar, motivar aquele que está um pouco desanimado e para dar uma luz, uma direção àqueles que estão começando. Eu sou o Denis Pereira, mais conhecido como Denão. Sou diácono da Assembleia de Deus em Campinas, pastoreada pelo pastor Paulo Freire. Sou pastoreado diretamente pelo pastor Paulo Gabriel. Estou envolvido com esse universo jovem, como pai, como professor, como líder, como ministrante, como palestrante, como pregador e também como pai. Sou casado há 18 anos com a irmã Luciana e sou pai da Júlia, que tem 16 anos, e o Abner, que tem 12, e posso testemunhar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Portanto, fica aqui essa abertura desse vídeo. Estou inclusive em frente à nossa sede aqui em Campinas. Hoje é segunda-feira, daqui a pouco tem um Papo Reto, que é um trabalho, um culto destinado exclusivamente a jovens e adolescentes, e que a nossa igreja apoia muito esse ministério. Então, nesta segunda-feira nós estamos gravando aqui essa pré-aula. Espero que você ao longo da semana aproveite, absorva esta lição. Também dizer a você que aqui na descrição dos vídeos eu vou deixar um link que você pode baixar o subsídio que estou usando para essa pré-aula em PDF. Isso servirá para a tua ajuda e servirá também para você mandar como material para os seus alunos. Isso mesmo, aqui nós temos a aula em vídeo e também a aula em PDF, o subsídio que você pode usar para a sua aula, para dar a sua aula. Quanto mais material, mais você se sentirá seguro para dar a sua aula na sua classe. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma boa aula. Vamos então à pré-aula da classe de adolescentes, a aula 4. Cremos no Espírito Santo, o nosso Consolador. Muito bem, meus irmãos. O texto bíblico para a aula do próximo domingo está em João 14, versículos do 15 ao 20. O texto em destaque para esta lição está no versículo 16 e o 17. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vós o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Bom, na aula de hoje então estudaremos
sobre a nossa fé, sobre o crer no Espírito Santo, nosso Consolador. Como objetivos, nós temos apresentar o Espírito Santo como nosso Consolador, explicar a natureza do Espírito Santo e conscientizá-los da operação do Espírito Santo. Aqui no Quebrando a Rotina tem um louvor que ele coloca, que é o Espírito Santo. Ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Tem muitos outros louvores, muitos atuais também, que a meninada está cantando. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Faça morada em mim. Atos 2, enfim, muitos louvores que podem nos ajudar nessa lição. Para esta lição, eu preparei uma dinâmica. Essa dinâmica eu fiz ontem. Lembra que na abertura do vídeo eu disse que estava na frente do templo sede para o Papo Reto? No Papo Reto, que é um trabalho com jovens e adolescentes da nossa igreja, eu fiz a dinâmica da bexiga para mostrar a importância e a influência do Espírito Santo na nossa vida, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou postar esse vídeo fora da pré-aula, vou postar aqui no canal, você pode assistir, compartilhar, manda para os seus alunos, manda para todo mundo, tá bom? Para a pré-aula não ficar o tempo dela não ser muito extenso. Na lição de hoje, nós vamos estudar sobre a doutrina chamada pneumatologia. Quero aqui deixar uma palavra aos professores que vão dar a aula, a primeira aula agora. Aliás, você que está dando aula já há algum tempo, eu sempre digo que nós estamos aqui para te ajudar, te incentivar, motivar, certo? Mande essas aulas para todo mundo, para amigos seus que você sabe que lecionam na escola dominical. Manda para todo mundo. O Ministério de Ensino, ele precisa ser acompanhado de dedicação. A Bíblia diz em Romanos 12:7, que haja dedicação ao ensino. Então, que você entenda, por mais que esteja começando agora, ou que esteja se sentindo meio desanimado, o Ministério de Ensino, se a Bíblia diz que haja dedicação, significa que ensinar é uma arte, ou seja, pode ser aprendido e desenvolvido esse ministério. Então vá aos poucos desenvolvendo esse ministério, desenvolvendo a sua aula. A segurança virá aos poucos, mas eu confesso que em mais de 20 anos, todos os dias, todas as vezes que vou gravar um vídeo, ou que vou ministrar a palavra, ou que vou ministrar uma aula de escola dominical, a sensação de insegurança é a mesma. E isso significa dependência, que não somos autossuficientes, ok? Somos dependentes de Deus e do Espírito Santo. Então a segurança virá aos poucos, por meio do preparo da aula e da ação do Espírito Santo. E um detalhe, o tempo trará a sua própria identidade como professor da escola dominical. Tem professor que é mais efusivo, tem professor que é mais comedido, tem professor que é mais dinâmico no sentido de eloquência e tal, tem professor que ele trabalha muito fácil com materiais, tem professor que a dicção dele ganha os alunos, enfim, você adquirirá uma identidade própria conforme você for desenvolvendo as suas aulas. Vamos então aqui a nossa lição. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? A lição começa dizendo: o Espírito Santo é Deus. Aleluia! O Espírito Santo é Deus. Vamos ver isso? Bíblia, gente, marca a Bíblia aí, abre a Bíblia, tá bom? Mais uma vez reforço que esta aula está nos comentários, aqui na descrição dos vídeos, ela está aqui em PDF, para que você baixe no seu celular e mande para os seus alunos também, mande para os professores aí do qual você é superintendente, tá bom? Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Cuidado para não falar correndo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem que é o Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Lembra? A Trindade são 3 pessoas que subsistem em uma só. Então é preciso distinguir isso. 2 Coríntios, capítulo 13
e versículo 13. Vamos lá? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Portanto, o Espírito Santo é Deus. O fato do Espírito Santo ser Deus é claramente visto em muitas escrituras, incluindo Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Lembra que Ananias era comum que todos os irmãos da igreja primitiva, ao venderem uma propriedade, ao negociarem alguma coisa, eles pegavam o dinheiro, o lucro daquilo e levavam para os apóstolos, para que aquele valor fosse distribuído igualmente entre os necessitados. Muito bem, um casal vendeu uma propriedade e combinaram entre si de dizer aos apóstolos que tinham vendido por um preço menor. O problema não está em eles entregarem metade do valor. O problema está em eles mentirem, dizendo que venderam por um valor, quando na verdade venderam por outro. E aí eles levam esse dinheiro aos pés dos apóstolos. E aí a Bíblia vai dizer, Atos capítulo 5, versículo 4. Olha isso. Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha o 3, diz, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E aí no 4 ele vai dizer, não mentistes aos homens, mas a Deus. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Mentir ao Espírito Santo, portanto, é mentir a Deus. Podemos também saber que o Espírito Santo é Deus, porque ele possui atributos e características de Deus. Salmos 139. Salmos 139, versículos 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, onipresença. Tá certo? O Espírito Santo também é onisciente. 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 10. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ele sabe todas as coisas, o que está no coração do homem e o que está no coração de Deus. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Muito bem. Para nos ajudar a entender quem é o Espírito Santo, alguns símbolos são usados para que através destes símbolos nós tenhamos uma maior compreensão de quem ele é. Por exemplo, o Espírito Santo é simbolizado como uma pomba. A pomba é mencionada como símbolo de simplicidade, de inocência, gentileza, afeição e fidelidade, senso de direção. Lembra do pombo correio? Vamos lá. João, capítulo 1, versículos 32 e 33. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba. Preste bem atenção nisso. Como pomba, e pousar sobre ele. O Espírito Santo também é simbolizado pela água. Capítulo 4 de João, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Espírito Santo, ao habitar no crente, é a fonte que jorra para a vida eterna. E é ele que opera e mantém a vida eterna. Olha aqui, João, capítulo 7, versículo 37.
No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Símbolo do Espírito Santo, água. A água tem a função de limpar. E é o Espírito Santo que limpa nossos corações e que promove a regeneração e continua nos purificando durante o processo de santificação. Tito, capítulo 3 e versículo 5. Não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Água, símbolo do Espírito Santo. O vento. O vento é um símbolo da presença do Espírito Santo. Você pode marcar aí Ezequiel 37, o 9 e o 13, João 3 e 8, Atos 2 e 2. Vamos ler. João 3 e 8. Olha só. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Tá certo? O vento, ele age de forma invisível na sua ação. Ele age de forma invisível também no coração do homem. É preciso aqui sensibilidade. Assim como o vento é incontrolável na sua força, imprevisível na sua ação, o Espírito é irresistível e soberano na sua ação. Atos 2. De repente, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estão todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Eu quero frisar bem isso. A comparação, como de um vento. Não foi um vento, foi um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. Ele é soberano na sua ação. Tem gente que diz, tem mensagem que é para domingo, tem mensagem que é para terça. Não, o Espírito Santo ele age como ele quer. Fala quando quer, como quer e usa quem ele quer. Assim como o vento move um barco a velas, o Espírito de Deus moveu aqueles que escreveram as Escrituras. 2 Pedro 1 e 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Existem outros símbolos: fogo, selo, óleo e penhor, que você pode estudar isso. São apenas símbolos, comparações em linguagem humana que possibilitam maior compreensão de quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Não é mera influência ou poder. Não é um raio cósmico, tá bom? Não é nenhum destes símbolos que falamos, são apenas símbolos, comparações. Ele é uma pessoa. O que significa que, como tal, posso me relacionar pessoalmente com ele por meio de atributos que nos identificam e nos aproximam dele. Então, por exemplo, você pode fazer essas anotações aí para você colocar lá na aula, ou claro, se você quiser baixar o material. Primeiro, ele pensa, Romanos 8, 27. Ele sente, Romanos 15, 30. Ele determina, 1 Coríntios 12, 11. Se entristece, Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo. Ele sente ciúmes, Tiago 4, 5. Vocês não sabem que o Espírito que habita em vós tem ciúmes? Ele nos guia, João 16 e 13. E ele vos guiará a toda a verdade. Ele intercede, Romanos 8
e 26. Vocês não sabem orar como convém, mas o Espírito intercede por vós com gemidos inexprimíveis. A ideia de mostrar que ele é uma pessoa é para nos fazer entender que é possível desenvolver com o Espírito Santo uma amizade, intimidade, sensibilidade, relacionamento pessoal. Afinal, o Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós. A natureza do Espírito Santo. Nós, através de características expostas por meio dos nomes mencionados na Bíblia, nós conhecemos mais do Espírito Santo, quem ele é, como ele atua. O Espírito Santo é santo. Parece redundante, mas não é. O Espírito Santo é santo. Por isso que, se ele é santo e ele habita em nós, nós também devemos nos santificar. Hebreus 12, 14, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ele é santo. Salmos 51 e 11. Olha só o que Davi vai falar. Salmos 51 e 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. O Espírito Santo é santo. Por isso, para que ele habite em nós, e por isso, para que ele trabalhe em nós, nós devemos buscar, seguir a santificação. Afinal de contas, 1 Pedro 1, 15, 16, fomos chamados para ser santos. O Espírito Santo é o Consolador, no grego, Paracletos. A palavra traduzida por Consolador ou Auxiliador. O Espírito Santo é o Consolador, alguém que está conosco, ao nosso lado, para nos ajudar. O Espírito Santo, ele também é o Espírito da verdade. Há um duplo significado. O Espírito é a essência da verdade e quem revela que é aquilo que é verdadeiro. João testifica que o Espírito Santo é a verdade. Olha o que a Bíblia diz, João 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. João 16 e 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. É por isso que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso que uma adoração falsificada ou um adorador que ignora a verdade não pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito de amor. A Santa Trindade trabalha junta e unida para encher-nos de amor. Romanos 5 e 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ele é o Espírito de poder, poder que produz ousadia para cumprir o chamado. Atos dos Apóstolos 1 e 8. Mas recebereis poder, dunamis, ousadia, coragem, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ele também é o Espírito de sabedoria e revelação. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia! Esse é o maravilhoso Espírito Santo. A obra do Espírito Santo.
Ele ensina e relembra. Disse Jesus aos seus discípulos: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. João 14, 26. É Ele que nos ensina, é Ele que nos relembra, tá certo? Por isso que devemos dizer sempre que quando você, professor, e dizer aos alunos que ao ler a Bíblia, sempre ore primeiro, pedindo ao Espírito Santo que lhe dê entendimento. É por isso que é preciso entender que ao abrir a nossa boca, tendo estudado, tendo se dedicado àquilo que vamos lecionar, ou a mensagem que vamos pregar, o Espírito Santo não nos deixa sozinhos, mas Ele nos assiste, nos fazendo lembrar e relembrar aquilo que estudamos. Ele dá testemunho de Jesus. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 26. Logo, alguém cheio do Espírito Santo é alguém que dá testemunho de Jesus, é alguém que prega Jesus e que não busca autopromoção, porque o Espírito Santo testemunha de Jesus. O Espírito testifica no coração do cristão que ele é filho de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. É o testemunho interno. Como eu sei que sou salvo, que sou filho de Deus? A Bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito, ele testifica ao nosso coração que somos filhos de Deus. Ele convence o mundo, o cosmos, a humanidade. João 16:8. A obra do convencimento é tríplice: do pecado, pois somos pecadores por natureza. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da justiça salvadora que nos é oferecida em Cristo. Romanos 5:1. E do juízo, que será o julgamento daqueles que rejeitam a salvação em Jesus. O Espírito que convence. E aqui eu quero colocar uma observação que a lição nos coloca aqui no início da lição. Aqui nesse material, nessa parte lilás aqui, no final ele diz: às vezes os adolescentes são cobrados em demasia pelos adultos da igreja. Todavia, essa fase, como foi expressa anteriormente por nós, é marcada pela transição de ideias e muitas dúvidas sobre assuntos diversos. Precisamos ter paciência com eles e, igualmente, sermos referência de vida no Espírito, para que os nossos adolescentes sejam estimulados a viver a plenitude do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, o que acontece é que eles precisam ser guiados à presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence. Eu continuo dizendo, biblicamente falando, e aqui é muito forte, nós podemos chegar no adolescente e falar para ele mudar o corte de cabelo. Nós podemos chegar para o adolescente e mandar ele mudar o jeito que ele se veste. Mas se não estivermos movidos pelo Espírito Santo, de duas uma, se promovermos essa mudança, ela será temporária, ou então nós acabaremos lançando fora alguém que ainda está dando os primeiros passos na fé. Então eles precisam de nós para alcançarem a maturidade espiritual, para que o Espírito Santo tenha plena liberdade de mostrar para eles como agir, como andar, como falar, aonde ir. O Espírito Santo guia a toda a verdade. O apóstolo Paulo destaca 4 aspectos do ministério do Espírito no processo de santificação do crente. O Espírito domina a carne, Romanos 8, do 5 ao 13. O Espírito dá testemunho da nossa posição como filhos de Deus, Romanos 8, do 14 ao 17. O Espírito garante ou assegura a nossa herança como herdeiros de Deus, Romanos 8, do 18 ao 25. O Espírito nos ajuda a orar convenientemente.
Não dá para ignorar, não dá para desprezar o Espírito Santo. Ao lecionar neste domingo, eu quero dizer aos irmãos, hoje é terça, estou terminando de gravar, daqui a pouco está disponível. Estou trabalhando para acelerar o máximo, para que vocês recebam estas pré-aulas o mais rápido possível. Absorva a lição, que a tua experiência com o Espírito Santo nesta aula não sirva de parâmetro, tá bom? Cuidado, para ao falar do Espírito Santo, não começar a citar tantas experiências pessoais e deixar de lado a doutrina. Doutrina é Bíblia pura, ok? A minha experiência serve como uma forma, uma ponte, um elo, para dizer para eles que aquilo que eu estou ensinando, eu já vivi e estou procurando viver cada dia mais na influência, no poder e na direção do Espírito Santo. Mas a minha experiência pessoal não pode dominar a aula. Muito bem. Ao mostrar que o Espírito Santo é Deus, mostramos que ele deve ser respeitado como tal. Não deve ser enganado, ignorado, entristecido, mas amado e buscado como Deus que é. Tem algumas pessoas, principalmente jovens e adolescentes, que por não conhecerem a palavra, não conhecerem o Espírito Santo, estão brincando com Deus, estão vivendo uma vida dupla. Na igreja cantam, mas em casa são imorais, namoros imorais. Cuidado, Deus não se deixa escarnecer. Ao mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa, mostramos que entre nós e ele deve haver proximidade, intimidade, relacionamento. Minha oração é que essa geração comece a se relacionar com o Espírito Santo, com a intensidade das canções que cantamos ultimamente. Faça morada em mim, então vem incendiar meu coração, é teu altar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. A sociedade está acuada diante da crescente onda de violência, criminalidade e imoralidade. Todos os recursos investidos por governos e organizações se mostram inúteis, pois o homem sem Deus é uma bomba prestes a explodir e matar a si mesmo e todos à sua volta. Me arrisco a sentenciar: só uma geração cheia do Espírito Santo promoverá a mudança que a nossa nação e o mundo precisa. Levar essa geração a uma vida de intimidade com o Espírito Santo é, portanto, o nosso maior desafio. Que Deus abençoe vocês. Bom domingo, boa aula. Que esta aula seja uma aula especial. Que ao final desta aula, quem sabe, faça ali, se você toca violão ou se alguém toca, peça para levar. Separe ali uns 2, 3 minutinhos e faça um momento de comunhão com o Espírito Santo, para que eles sintam a presença do Espírito Santo. E para que isso ocorra, professor, tire um tempo na sua semana, orando pelos seus alunos, aproxime-se deles. Eles veem em você essa figura que o Espírito Santo Paracletos, quem está ao lado, seja o Paracleto, seja o Consolador, ao lado dos seus alunos de maneira física, abraçando, aconselhando, orando por eles, escutando eles, se envolvendo com a vida deles, porque quanto mais próximos eles estiverem, mais você conseguirá ter influência sobre a vida deles e ajudá-los a uma vida cheia do Espírito Santo. Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço, fiquem na paz, boa aula, bom domingo. Deus abençoe sua casa, sua vida, seu ministério. Assista, curta, dê like, compartilha geral com todo mundo. Se não se inscreveu, inscreva-se. Um grande abraço, até a próxima pré-aula. Valeu!